Gente, esse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas que vocês fazem aqui pra mim nos comentários, que vocês fazem no Instagram. Eu acho que eu listei todas, né? Eu não lembro. Se tá faltando alguma, não tô me lembrando. Aí vocês deixam aqui no comentário alguma que me tá faltando, tá? Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria de responder é a questão do iFood, porque a primeira pergunta foi a última pergunta que me fizeram. E aí eu vou falar aqui pra todo mundo, né? Gente, o iFood vale a pena? Né? O iFood tem todas essas taxas aí e a gente fica no prejuízo. Vamos lá. O iFood tem muita taxa. Tem taxa de ele passar o dinheiro pra você, o dinheiro que você já comprou, de que você vendeu, o salgado que você vendeu, aí ele tira a parte dele. Quando ele manda pra você, pra ele fazer a transferência do banco dele para o seu banco, ele cobra uma taxa. Ele cobra a taxa de cada porcentagem de cada salgado que você vende. Ele cobra várias porcentagens lá, né? E aí, sim, muitas taxas. Só que acontece o quê? Você tem que saber calcular, né? Você tem que saber precificar o seu produto. Antes de você precificar no iFood, você tem que saber precificar o seu produto aí na sua casa. Você tem que saber precificar aí na sua casa, para onde você vende mesmo. Não, aonde você está vendendo aí na sua casa, sem ter iFood nenhum, tirando o preço de você, tirando o seu lucro, tirando as taxas dele. Aonde você vende está precificado corretamente? Se está precificado corretamente, então não tem muito o que você se preocupar. Aqui eu estou falando apenas de você colocar o seu produto lá na plataforma. Não estou falando aqui sobre taxa de entrega, porque taxa de entrega já é uma outra precificação que eu não faço. Porque realmente eu fico pensando se vale a pena fazer o valor precificado lá e ainda tem que colocar porque ainda tem que subsidiar uma parte de qualquer forma. Então, enfim, não sei se vale a pena, nunca tentei nesse tempo todo essas lojas que eu já tive de iFood, eu não sei. Então, tem taxa, mas se você precificar corretamente, você não vai sair no prejuízo. Como é que eu faço? Eu coloco, depois de calculado todo o meu salgado, calculei embalagem, calculei custo de ingredientes, calculei custo de gás, calculei tudo lá. Tá o preço de todas as coisas lá que eu gastei para fazer aquele salgado ali, o preço final para eu dar na mão do cliente, assim, com todo o papel que eu embalo, a caixa que eu coloco, depois de tudo precificado ali e aí tem um valor X final, eu coloco 40%. Quando eu vou colocar no iFood, eu vou lá e coloco 40% a mais. Tem um outro cálculo que é mais elaborado para você fazer e eu fazia. Só que você calcular 40% em cima, dá no mesmo. Então, você calcular, somar 40% é mais fácil, né? Então eu faço isso. Eu coloco 40% e dá o mesmo valor, de que precificando da forma mais elaborada. Então é isso. E aí, se vai valer a pena, pra mim vale a pena, né? Tem outra questão, o iFood, eu acho que tem uma maneira agora de você abrir sem precisar de CNPJ. Então, se você conseguir abrir só com CPF, ainda melhor, porque você só vai ter realmente um canal a mais para abrir, porque você não precisa pagar para você abrir a loja, você não precisa pagar nada, mensalidade nenhuma para você estar dentro do iFood. A única coisa que você vai pagar é quando você vender. Se você vender, aí o iFood vai tirar a taxa dele e aí os 40% que você vai adicionar em cima da taxa. Então, assim, é um lugar a mais para você vender. O iFood, no começo, ele dá cupom de desconto para as pessoas, para os clientes comprarem. Então, acaba que no início tem uma venda assim boa. Depois, ele dá uma diminuída, né? Então, assim, você não pode ficar esperando que é o iFood que vai suprir suas necessidades do dinheiro ali. Então, você tem que ter outros canais e não depender apenas do iFood, principalmente no começo. Principalmente se você não tem vendas agora, principalmente se você é novo no ramo, principalmente, enfim, todas as coisas. Você não pode depender exclusivamente do iFood. É assim que você abre, assim que você
vai demorar um tempo aí pra loja realmente dar aquela esquentada e vender. Vou dizer aqui qual é o tempo quando eu tiver essa experiência. Por enquanto, a minha loja do iFood está paradíssima, paradíssima mesmo. Esse mês de janeiro foi o mês assim mais difícil. E aí eu não sei, porque eu abri em novembro. Então a gente fica com um mês de cupom, né? Fica com um mês de cupom lá do iFood. Fiquei venda com cupom muito bom. Aí fica aquelas vendas, aquelas coisas boas e tal. Só que aí depois o cupom acaba, a venda cai, né? O iFood para de mandar o cupom, passando um mês lá, ele para de mandar, botar como seu restaurante como novidade, para de mandar o cupom para incentivar as pessoas a comprarem na loja. Então, aí depois veio o final de ano e o Natal. Então eu fiquei 3 meses aí com a venda boa. Agora é a hora da verdade, né? Esses meses aqui serão a hora da verdade. Então eu vou averiguar ainda se vale a pena. Eu ainda tô pensando se eu vou botar taxa grátis. Por enquanto eu tô deixando do jeito que está. Tá só a loja aberta todos os dias. Eu abro minha loja 7h30, 8 horas. E vai até 10h30, 11 horas. Tem dias que vai até 10h30, tem dias que vai até 11 horas, dependendo aqui do dia da semana, né? Enfim, deixo a minha loja lá aberta o tempo inteiro. A minha quantidade de hora lá é 100% batida todos os dias, todos os meses. Porque isso é muito importante, você não pode deixar a sua loja fechada. Porque se você deixar a sua loja fechada, você corre o risco de, inclusive, o iFood cancelar a sua loja. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo em uma outra loja que eu tive no iFood. Eles cancelaram minha loja porque eu deixei a loja fechada, simplesmente. Qual foi outra pergunta? Acho que sobre o iFood, não tô lembrando mais agora alguma coisa que eu tenho pra falar. Acho que é mais ou menos isso. Então, mas pra finalizar, o iFood pra mim é uma ótima, porque pra mim é mais um canal de venda. Às vezes que sair lá, tá bom. Se não sair também, tá bom também. Porque eu não tô perdendo nem ganhando. Só tem que pagar mensalidade, os R$150, se você fizer R$1.800. E se você fizer R$1.800, meu amor, tá muito bem, né? No iFood. Então, é isso. Então, eu fico esperando que você faça R$1.800 e tenha que pagar a mensalidade. Enfim, quanto tempo a máquina demora pra chegar? A minha máquina demorou para chegar um mês, né? Eu comprei ela no dia 1º de outubro e ela chegou no dia 31 de outubro. Eu pensei que ia demorar mais porque teve um atraso na produção da minha máquina. Foi de uma semana. Disseram que ia produzir, só que aí teve que ia entregar na semana seguinte e tal, só que aí, enfim, não aconteceu. Aí ficou um atraso aí de uma semana e aí depois me enviaram a máquina, né? E aí tem a questão, são 15 dias de fabricação, eles não trabalham final de semana, feriado, só dia úteis. Então, demora ainda mais em tempos corridos. E é assim mesmo. Então, a questão da demora vai demorar de chegar, demora um mês pra chegar. Normalmente todo mundo que a gente conhece, a gente vê, que eu sei que você pesquisa assim como eu pesquisei antes de comprar, todo mundo que a gente vê, quanto tempo que demora? Um mês. Então a gente sabe, eles falam lá 15 dias, mas ainda tem os outros 15 dias lá pra fazer a entrega do Correios, dependendo da localidade que você mora. Pessoas que moram lá pro lado de São Paulo, lá pro outro lado, lá pro lado de Minas, pode ser que recebam antes, porque pode ser que tenha uma máquina já pronta e aí recebe antes, mas isso aí é bem raro de acontecer. Eu nunca não vejo muito essas coisas não. Normalmente demora assim um mês. Se a preocupação é igual a minha, vai chegar, aí não dá preocupação de pagar, tá com medo de não chegar. Depois de ter feito o Pix ainda não chegar, eu fiquei até chegar, até eu ver no Correios ali rastreando, eu fiquei, ai Jesus, vai ser correndo, será que meu Deus, fiquei nervosa, né? Ficava todo dia ali. E aí minha máquina não sei o que. Mas enfim, deu certo, chegou, graças a Deus. Então, se a preocupação é assim, vai chegar, né? Nunca vi caso de dizer assim, não chegou, vai chegar a sua máquina, né? Aqui, eu tô olhando pra baixo que eu anotei, acho que eu lembrei, né? Vale a pena comprar Eco? Vale a pena comprar essa máquina? Quem vai dizer se vale a pena comprar? Não sou eu, quem tem que dizer que vale a pena ter comprado essa máquina é você. Aí, antes de perguntar se vale a pena, o que a gente tem que saber? Gente, essa é a máquina mais barata que tem no mercado atualmente. Eu, Antoniane, não vi nenhuma outra mais barata que essa. É a mais barata que tem, né? E que atende. E aí, se você não tem dinheiro, você vai
se lascar toda para pagar uma máquina de, sei lá, mais de 6 mil reais. Essa da máquina da Eco foi 3 mil reais. Mas eu não tinha dinheiro para comprar uma de 6 mil, né? O dobro do preço. De 3 mil ali já teve uma dificuldade para poder fazer esse pagamento. Agora uma de 6 mil eu tinha que fazer uma dificuldade triplicada. Não sei nem como é que eu ia fazer. Então, vou ter que pensar, eu tenho dinheiro para comprar outra? Você tem dinheiro para comprar outra? E aí, se você tem que pensar, se eu não tenho dinheiro para comprar outro maquinário, significa que as suas vendas não seja essa loucura toda, né? E por isso que você não tenha esse dinheiro para fazer esse investimento. Então, você tem que ver. Ou também pode ser que você esteja classificando alguma coisa errada, né? Se você faz essa quantidade de vendas, ou não esteja dando prioridade ao lugar certo, enfim, se você tem uma quantidade de vendas. Se não, e aí teve um vídeo da Aline, acho que todo mundo aqui já viu o vídeo da Aline, já conhece o canal da Aline, que foi muito interessante pra mim, que ela falou assim, gente, a máquina daí comporta ali uma quantidade de, acho que nem sei se é 500 gramas de massa, né? Alguma coisa assim. Dentro ali, então é a capacidade que ela comporta ali na parte da massa. Uma máquina maior, ela comporta uma maior quantidade de massa, ela comporta uma maior quantidade de recheio. E aí você não tem uma quantidade grande de pedidos, você não tem uma demanda ainda muito grande e você quer comprar uma máquina grande, com a máquina superior. Vai ser, e aí você não tem nem investimento para poder comprar essa máquina superior, mas aí você dá um jeito, digamos que você dá um jeito. E você não tem essa venda toda, vai ser um desperdício, porque você não vai utilizar todo o desempenho da máquina, você não vai fazer ela se desempenhar perfeitamente, porque você não vai ter condições de colocar a quantidade que você tem que colocar ali dentro, de recheio, de massa, enfim. Isso pra mim que ela falou foi uma coisa muito interessante e muito racional, muito lógica que ela disse. Verdade. Eu vou comprar uma máquina que eu não consigo, não tenho capacidade de abastecer ela, porque comprar, né, para comprar os ingredientes, fazer a quantidade de massa, eu utilizo a massa, faço a massa, não tem masseira. E aí eu faço a massa de 2 em 2 panelas. E eu demoro o dia inteiro, né? Demora o dia inteiro pra fazer. E, meu Deus do céu, gente, não é. Você tem que pensar, né? Qual é a sua necessidade? Porque eu entendo que às vezes a gente não quer botar os pés pelas mãos. A gente não quer comprar uma máquina inferior e lá na frente tem que comprar uma máquina superior. Mas só que às vezes a sua necessidade agora é uma máquina inferior para que lá na frente você possa alcançar uma máquina superior. E aí a questão de vale a pena, para mim vale a pena. Por quê? Porque é o que cabe dentro do meu bolso, é o que eu posso bancar, é o que atende às minhas necessidades, às minhas demandas. Então, para mim, ela vale a pena. Aí você tem que analisar. Para você vale a pena, para a demanda que você tem agora, ela vai ser uma máquina que vai suprir as demandas que você tem, né? Você vai conseguir alimentar a máquina de forma eficiente, você vai conseguir utilizar ela de forma eficiente, na capacidade dela. E aí, falando de forma eficiente, o que eu quero dizer aqui também tem outra questão, né? A questão do alinhamento. Todo mundo tem dificuldade com alinhamento. Eu aqui não posso ficar com mérito só. A minha pessoa que ajuda aqui com o alinhamento é Rafael. Ele consegue alinhar a máquina, ele que alinha a máquina, ele que faz todo o trabalho ali de alinhamento. Ele me ajuda muito, ele monta a máquina, eu fico com a parte de fazer a massa e ele fica com a parte de alimentar. Então ele não tem essa pessoa, realmente, nem todo mundo tem, mas todo mundo tem a capacidade de aprender, todo mundo pode aprender. Tem sim, você tem capacidade sim. Eu não consegui alinhar minha máquina ainda. Vai lá na Eco. Falei, eu não estou conseguindo. Tem que me ajudar, né? Você tem que ir lá, falar, não estou conseguindo alinhar, preciso de uma nova aula. Não sei, corra atrás de saber, de aprender. Porque não adianta você fazer um investimento de 3 mil reais e você não utilizar a máquina, gente. Isso é dinheiro jogado fora. Aí você vai fazer na mão. É literalmente dinheiro jogado. Literalmente não, mas é dinheiro jogado fora. É um investimento errado. E aí, nesse caso, não vai valer a pena se você está fazendo um trem desse, entendeu? Você tem que aprender, não pode desistir. Não pode desistir de forma alguma.
E a questão do alinhamento da máquina, não tem como a pessoa falar assim, você coloca nesse nesse molde 3, na massa não sei quanto, não sei o que, não sei o que, porque oscila. Enquanto está fazendo a massa, enquanto está fazendo ali a modelagem, está oscilando. Aí você mexe um pouquinho, ela já dá uma diferença grande. Então, a máquina tem que ter paciência. Eu ainda acho que para ter 2 pessoas mexendo na máquina é muito melhor do que uma pessoa só. Mas isso não é a realidade de todo mundo. Eu sei disso. Então, assim, você tem que ter ainda o dobro de paciência, né? Se quando você tá só, você ainda tem que ter o dobro, o triplo de paciência. Porque aí você tá só. Então, é o que você tem que fazer. Ou você pega uma pessoa que sabe e você, vem cá me ajudar, pelo amor de Deus, né? Não que sabe, assim, uma pessoa, você pode pegar uma pessoa assim na internet que sabe e tal, e falar com ela, pedir ajuda dela. Ou você pode pedir uma pessoa próxima a você para ver se ela consegue te ajudar. E aí também tem a opção de você ligar para ele e falar, eu não tô conseguindo alinhar, eu preciso de uma outra aula, e explicar exatamente a dificuldade que você tá tendo e fazer ali novamente a aula, né? O treinamento. Essa é uma opção. Essa seria uma coisa que eu faria se eu não tivesse conseguido utilizar a máquina, porque ficar sem utilizar eu não ficaria. Porque é um dinheiro que você não pode jogar fora, né? Não é um valor assim que você vai falar assim, não, tá tudo bem, né? Não é assim que funciona. Então, se vale a pena, e a questão da alinhamento da máquina, tem que ter paciência. Quem já tá alinhando aí, quem tá tendo a coragem de fazer sol, tem que ter paciência. Porque a gente, nós dois, em dois aqui, ainda a gente ainda quebra a cabeça, viu? Principalmente de travesseirinho. Aí tem a questão, assim, também que eu quero falar. A gente, não sei se esse vídeo vai ficar meio embolado, né? Porque eu falo uma coisa e volto na outra, mas enfim. Outra coisa importante que eu percebi na questão da máquina, que é você fazer uma massa e salvar ela bem. Isso interfere diretamente no alinhamento lá da máquina no final. Se eu não tenho masseira, eu já mostrei aqui pra vocês no outro vídeo fazendo a massa. Eu solvo a massa agora, não solvo mais na mão. Eu solvo com rolo, eu abro ela bem, deixo ela bem lisa. Bem lisinha. E isso ajuda muito na hora lá do alinhamento. A massa fica tão bonita, o salgado fica tão mais bonito quando você solva ela direitinho. E aí, é o tipo de coisa, né, que você vai pegando experiência ali, você vai fazendo, você vai repetindo, você vai vendo, isso aqui eu errei, se eu fizesse isso aqui de melhor, seria, isso aqui eu fiz isso aqui diferente da outra vez e ficou melhor. Então, a experiência, você tem que ir tentando, melhorando para poder chegar, assim, para melhorar a sua situação, melhorar o seu resultado final, né? Outra coisa aqui que eu gostaria de falar para finalizar o vídeo, né, sobre a questão da máquina. Seja lá qual máquina você for comprar, já pensando em tudo aquilo que eu falei, analisando a sua realidade. Qual é o dinheiro que você tem para você comprar o que dá agora para você comprar. Então, é isso. A diferença que eu noto da máquina da Eco para as outras máquinas é a questão do alinhamento, e a questão do alinhamento é o quê? É a modelagem e também, principalmente, eu esqueci de dizer, mas principalmente você está alimentando massa e alimentando recheio. Você não pode parar de alimentar nenhum dos dois, porque senão interfere no alinhamento, interfere ali na gramatura do salgado no final. Então, realmente, essa questão da máquina é um pouco mais difícil, porque você tem que ficar ali o tempo todo com ela. Mas ainda assim, você tem que ficar ali o tempo todo com ela, nada se compara a você fazer na mão. Porque você vai fazer na mão uma coxinha, você vai demorar aí pelo menos 1 minuto para fazer uma coxinha, se você for rápido. Eu demorava muito mais, né, para fazer uma única coxinha. E aí eu passava ali o dia inteiro para fazer a coxinha, sem um cento. Hoje a gente demora aqui 3 horas para fazer 500 salgados, 600 salgados. Então, é assim, discrepante a diferença. E aí, outra coisa que eu gostaria de dizer: comprar máquina foi fundamental na escala das vendas dos meus salgados. Se eu não tivesse comprado a máquina, eu estaria ainda lá engargalada, de não poder, de estar ali cansada de estar fabricando, e nem ia estar conseguindo vender. Ainda assim, não ia conseguir atender a demanda, entendeu?
que eu tenho. Não ia conseguir. Os pedidos que aparecem de última hora, do nada, assim, brota uma pessoa querendo comprar. Não ia conseguir atender a variedade de produtos. O que você vai fazer manualmente? Não, pelo amor de Deus, você não vai querer estender o seu cardápio se você faz manualmente. Então, assim, hoje eu tenho uma variedade de produto, porque eu tenho uma máquina também. Minha máquina me auxilia a ter uma variedade de produto. E isso, você sabe, você que vende, é fundamental. Você ter uma variedade de produto no seu cardápio é fundamental para que você venda. Você atender. Ui, é porque tá no meu tripé, tem que botar em cima dos vídeos, gente. Você ter pronta entrega é fundamental, né? Gente, não, é muito raro uma pessoa que vem agendar um pedido aqui comigo. É raro demais. Normalmente sempre é assim, ó. Quero não sei quantos salgados para daqui a pouco. Quero não sei quantos salgados. Tem salgado aí? É tipo assim, é papum. Entendeu? Umas 2 pessoas que agendam de um dia pro outro e ainda assim é do dia pro outro, né? Às vezes é tipo 3 dias antes. Gente, pra onde você vai conseguir fazer estoque para uma quantidade de salgados em 3 dias? Não consegue, pelo amor de Deus. Quer dizer, só se você tiver ajuda. Eu não tenho. Eu prefiro pagar o dinheiro do investimento de uma pessoa, pagar na máquina, porque ela vai trabalhar ali muitas vezes mais do que uma pessoa e vou ter o lucro muito maior, né? Então é isso. A máquina me auxiliou muito, a minha venda aumentou. Tô conseguindo ter escala. Não conseguiria abrir o iFood sem a máquina, como foi esse meu gargalo das últimas vezes que eu abri a loja no iFood. Eu tinha loja no iFood, mas eu não conseguia atender a demanda porque acabava o salgado e eu não tinha como repor. Então foi um gargalo muito grande essa questão de não conseguir atender a demanda. Então hoje em dia, para mim, é muito bom ter a máquina. Foi um investimento, para mim foi um investimento muito bom. Foi um investimento que eu pude fazer e é um investimento que está atendendo às minhas necessidades. Então foi muito bom e me ajudou muito, aumentou consideravelmente muito as minhas vendas. Então são os pontos que você tem que ver, né? Assim, medo de alinhamento. Eu tenho que ficar tô com medo de não conseguir alinhar. Não tem muito para onde correr se você não tem outro dinheiro para uma máquina melhor, né? Para ter uma máquina que seja mais fácil, que seja mais tecnológica, né? Então não tem muito para onde correr, né? A única saída que você tem é conseguir fazer, vai conseguir aprender, né? Capacidade de aprender. Porque até para você dobrar as suas vendas e falar assim, não, eu vou dobrar minha venda e vou comprar essa máquina, aí você vai demorar mais tempo, né? Tem como? Tem. Você comprar uma máquina maior, aí você vai ter que trabalhar mais tempo manualmente para conseguir juntar dinheiro para comprar uma máquina maior, né? Enfim, é isso, gente. Vou fechar o vídeo aqui sobre a questão das perguntas.